Glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E estamos aí na nossa 8ª lição, cujo tema é Parábolas e Ensino Exclusivos de Lucas. Seu textual vai dizer: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 21. E a verdade prática: devemos usar todos os recursos possíveis para tornar acessível o verdadeiro Evangelho. A lição ela está dividida em 3 unidades. A primeira unidade, vamos falar a respeito do ensino por parábolas. Jesus agora ensina por parábolas. Segundo, o filho pródigo. Vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. E aí o que a gente vai trazer de benefícios para o nosso dia a dia. Terceiro, o rico e Lázaro. Também uma parábola cheia de aprendizado para nossas vidas. A lição também tem 3 objetivos que devemos alcançar ao longo da ministração. Primeiro objetivo, reafirmar a certeza da salvação para todos os que confessam Jesus como Senhor. Então, aqueles que confessam Jesus como Senhor, aí é garantida a salvação. A salvação é por reconhecer, por confessar Jesus como seu Salvador. Segundo objetivo, compreender que o Evangelho é um chamado ao arrependimento. Então, o Evangelho é um chamado para cada um de nós, chamado a nos arrepender. Terceiro objetivo, servir aos irmãos com os recursos que Deus nos concede. Então, precisamos servir aos nossos irmãos com aquilo que o Senhor nos concede, porque tudo procede do Senhor. Aquilo que temos, aquilo que somos, tudo vem do Senhor. Então precisamos servir ao nosso próximo com aquilo que o Senhor nos concede. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e já gostaria de agradecer a todos aí que nos prestigiam, que cooperam com o nosso canal, já são inscritos, já vai deixar o seu gostei ao longo da ministração. Nosso muito obrigado, que Deus continue te abençoando grandiosamente. E você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe também, Deus te guarde, também te proteja. Também inscreve-se no nosso canal, seja cooperador conosco, que o nosso canal possa aí levar a palavra do Senhor e alcançar vidas, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. Então a introdução da revista, ela vai falar que nos capítulos 15 e o capítulo 16 de Lucas menciona algumas parábolas, entre elas 5 parábolas. E muitas delas, a grande maioria, mais precisamente 4 dessas que vamos mencionar, Lucas menciona exclusivamente no seu Evangelho. A primeira unidade vai falar ensinando por parábolas, fazendo referência ao número 1 e vai falar a respeito do público de Jesus. Quem é esse público de Jesus? Jesus vai ensinar a respeito de parábolas, através de parábolas, mas quem estava ali para ouvir, ou quem era o público de Jesus, qual era a motivação ali de todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente. É isso que a primeira unidade vai trazer, fazendo referência ali ao capítulo 15, versículo 1, que vai dizer assim, olha: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então note que o grande público ali era atraído por Jesus para ouvi-lo, né? Então todos os pecadores perdidos, né, os considerados escória da sociedade, e vinham ali para ouvir Jesus e diziam: quero ouvir o que esse homem tem para dizer, o que Jesus tem para falar, né? E todos eles ficavam ali ouvindo a Jesus. Enquanto que os fariseus e ali os escribas, os doutores da lei, murmuravam porque grande quantidade de pessoas vinham para ouvir Jesus, para ver o que Jesus tinha para falar. Então o ambiente era esse, e as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, até mesmo o próprio Jesus, cada um com a sua motivação. Então essas pessoas que vinham ávidas, atentas para ouvir, eram consideradas a escória da sociedade, as pessoas que estavam à margem da sociedade, e os religiosos da época nem ligavam para eles, os religiosos da época não queriam saber deles. Então a motivação
das pessoas que estavam naquele ambiente ali onde Jesus ministrava, anunciava, são os diversos motivos ali. Primeiro, a revista vai destacar a motivação da multidão. A multidão que era considerada a escória da sociedade, os pecadores, ali que os próprios fariseus e os religiosos da época não ligavam para ele, a multidão vinha ávida para ouvir a voz de Jesus, ouvir a palavra, aquilo que Jesus tinha para dizer. Já os fariseus, em função dessa multidão vir e ali querer ouvir Jesus, ficavam murmurando. Os fariseus murmuravam, não criam que ele era o Messias, estavam sempre ali tentando pegar Jesus no contrapé e reclamavam que Jesus dava muita atenção à escória da sociedade, aos pecadores, e estavam com o coração endurecido, não percebiam, não tinha percepção do amor de Cristo para com aquelas pessoas. E a motivação do próprio Cristo era a motivação de realmente, com motivo de compaixão, um motivo de estar atendendo todas aquelas pessoas. Ele não queria afugentar essas pessoas, queria muito pelo contrário, queria trazer para si, dar a atenção necessária a eles. Enquanto que os religiosos da época, os doutores da lei, viam aqueles homens, a grande maioria, como incômodo, Jesus os viu como oportunidade de ensinar e de estabelecer, expandir o seu reino, o reino de Deus entre essas pessoas. E o número 2 vai falar a respeito das parábolas, iniciando agora Jesus a falar a respeito das parábolas. O público que Jesus tinha eram esses. Agora Jesus começa a ensinar a respeito das parábolas. Então Jesus começa a ensinar através de parábolas, utiliza da parábola da ovelha perdida, que está lá no capítulo 15, versículo 4, que vai dizer assim: qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la? Então Jesus está aqui com os fariseus ali, ele começa a introduzir ensinamentos através de parábolas e ali ele vai falar a respeito da ovelha perdida. A ovelha é um animal desprovido de esperteza, então ele precisa sempre de uma pessoa para estar orientando, direcionando, precisa de um pastor para dar agora a direção. Mas a parábola não vai dar uma ênfase na ovelha, vai dar uma ênfase sim na atitude do pastor, né? O pastor, o comportamento do pastor para com as ovelhas, principalmente essa que se desgarrou, essa que se perdeu, que estava ali junto às 100 e agora o pastor deixa as 99 e vai atrás da 100ª ovelha, a ovelha perdida. Então isso aí vai fazer uma analogia, né? Uma comparação de que Jesus ele não está interessado que ninguém se perca. Aquele que se desgarrou, se perdeu, Jesus ele vai atrás, comparando Jesus com o pastor, Jesus como o bom pastor. A gente vai observar que no mundo empresarial ou no mundo que vivemos hoje, quem deixaria 99 ovelhas para ir atrás de uma? Então você tem 99 garantida e vai atrás de uma que está perdida, você corre o risco de perder as 99, né? Mas o bom pastor, ele vai atrás daquela que está perdida, né? Ele deixa as 99 ali protegida, guardada, e ele vai atrás daquela que se perdeu. Então, olha só, a palavra de Deus vai dizer que há mais alegria, há mais júbilo no céu por uma pessoa que se arrepende do que 99 pessoas que não precisam de arrependimento. Fazendo agora uma comparação com a ovelha que se perdeu, né? Então Jesus é aquele que se importa, aquele que cuida, aquele que vai atrás, aquele que procura realmente trazer para perto. E quando essa ovelha que estava perdida é encontrada, agora o pastor se alegra, todos se alegram. Mas a gente vai observar que os fariseus que estão ali ouvindo essa parábola, parece que não fica alegre, não se alegra, né? E nós devemos nos alegrar com aquilo que alegra o céu. Quando uma ovelha se
volta para o aprisco, uma pessoa se reconcilia, uma pessoa que estava perdida, ela é encontrada, há alegria, há um gozo no céu. Então, se há alegria no céu, então nós também devemos nos alegrar por isso. E o número 3 vai falar a respeito da parábola da dracma perdida. Jesus está ainda dando continuidade ao ensinamento através de parábolas, fazendo referência ali ao capítulo 15, versículo 8, que ela diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? É o relato de uma mulher que tem 10 dracmas, 10 moedas, e ela perde uma dentro da sua casa, e ela agora vai buscar diligentemente, vai procurar encontrar aquela que se perdeu. Então ela começa agora liga ali a candeia, né? Liga as luzes, clareia tudo e começa ali varrer, começa ali buscar até encontrar essa dracma, até encontrar essa moeda. Jesus está mostrando aqui a grande importância que ele dá em relação àqueles que se perdem, né? Independente do valor que se tem, né? Comparando uma ovelha com a dracma e a dracma com a ovelha, independente disso, quando se acha, né? Quando o pastor acha a ovelha perdida, ou quando a mulher acha agora a dracma perdida, ambos dão uma festa, festejam, se alegram, né? Porque aquele que estava perdido foi encontrado. A segunda unidade, a revista vai tratar a respeito do filho pródigo, uma outra parábola que vai contar a respeito dessa, não agora de um objeto que se perdeu ou um animal que se perdeu, agora vai falar de um filho que se perdeu, que saiu de casa e procurou o próprio rumo. Mas interessante que primeiro Jesus está contando essas parábolas, ele conta a parábola da ovelha que se perdeu, um animal que se perdeu, e depois ele conta a respeito da dracma, a mulher que perdeu uma dracma ali dentro de casa. Observe que os fariseus estão todos ali ouvindo a Jesus, toda a multidão ouvindo a Jesus, e agora Jesus vai fazer o fechamento dessas 3 parábolas que é contada ali para os fariseus. E ele fala a respeito da ovelha que se perdeu, né? Algo que foi perdido fora de casa. E agora também vai contar a dracma que foi perdida dentro de casa. Agora ele vai contar a respeito do filho pródigo, esse que saiu de casa e se perdeu ao mundo afora. E ele faz referência ali ao versículo de número 19 do capítulo 11, que vai dizer assim, mas moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Então a parábola do filho pródigo vai mostrar que o filho mais moço daquele pai, ele chega até o pai e diz assim: olha pai, dai-me a parte que me cabe da herança, que eu quero viver a minha vida, eu quero sair e viver minha vida. Então esse pedido, né, o que o filho faz ao pai, é uma afronta a esse pai. Ele pede a herança que ele teria direito quando o pai morresse, e o pai estava vivo ali, então era uma afronta provocada a esse pai. Esse pai poderia muito bem repreender, poderia muito bem até expulsar esse filho de casa, né? Mas ele dá a parte que cabia a esse filho, uma parte, e dá, e esse filho sai. Então esse moço ele sai e vive a sua vida dissolutamente, né? E vocês imaginam ali os fariseus ouvindo agora essa afronta, porque para os judeus ali era incomum um filho querer uma parte dos bens do pai enquanto o pai estava vivo. Era uma grande afronta. E Jesus contando essa parábola. E agora o pai usa de toda a sua benevolência, usa de todo o seu amor, usa de toda a sua graça e misericórdia para com esse filho, concede esses bens e esse filho vai viver a vida dele. Só que ele gasta tudo, né, de forma muito irresponsável, gasta tudo dissolutamente, e ali aonde ele estava, agora recai ali sobre ele ali uma grande fome,
Então esse filho agora não tem para onde ir, não tem o que comer. Ele passa a cuidar de porcos e ali a fome era tão grande que dá vontade de ele comer a comida dos porcos, as bolotas que eram servidas aos porcos. Esse jovem agora, ele cai em si. A palavra diz que ele cai em si. Ele lembra que os trabalhadores do seu pai tinham o que comer, eram muito bem tratados, enquanto ali ele não tinha nada, não tinha nem o que comer. Então a palavra diz que ele cai em si e agora ele bota no coração dele que ele vai voltar à casa do pai. Então esse moço, esse filho que saiu de casa, se perdeu, ele cai em si e agora ele vai ter com seu pai e começa a se preparar para ter com seu pai. Ele começa a dizer assim: quando eu tiver com meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Então ele cai em si e toma algumas atitudes. A primeira atitude é que ele realmente reconhece o erro que cometeu, reconhece que é pecador e ali ele se arrepende. Ele reconhece que ele não é digno de ser bem tratado. Ele está disposto a aceitar qualquer tipo de benevolência que agora esse pai vai tratar com ele. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito agora da figura do pai. Ele faz referência ao versículo 20, que vai dizer assim: levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então olha só, a figura do pai agora, com toda essa misericórdia, com toda essa benevolência, o pai que estava ali e avistou esse filho ao longe ainda vindo. Então se deduz que esse pai ficava ali aguardando a volta desse filho, ali, e ele estava sempre à espera. Então ele o avista de longe ainda e ele sai correndo ao encontro desse filho. Essa expressão de sair correndo e ir ao encontro, existe alguns entendimentos, dizer que um homem idoso, que era esse senhor, esse pai, ele não poderia estar correndo dessa forma, e as vestes dele também era inapropriada para que ele fosse assim sair correndo. Então era um motivo de vergonha, um motivo de vexame, mas ali aquele pai não quer saber. Ele passa por cima de tudo isso e corre em direção ao filho. Há quem diga também que quando esse filho saiu e promoveu toda essa barbárie contra o pai, pedindo a sua herança, ainda quando esse pai era vivo, uma grande afronta, todo o lugarejo ali pequeno, aquele lugar pequeno, todo esse lugar ali fica sabendo e fica indignado. Os judeus todos ficam indignados, sabendo ali da grande afronta que esse moço, esse filho realizou. E à medida que ele volta agora para esse lugar, para esse lugarejo, a tradição é de que ele até chegar à figura do pai, à casa do pai, ele iria ali de alguma forma ser agredido pela própria população que estava ali, até ele chegar à presença do pai. E à medida que esse pai tomasse a decisão de aceitá-lo de volta ou não, caso não aceitasse, ele iria ser expulso da cidade da mesma forma, com muito xingamento, com muita hostilidade e também sendo agredido. Mas para evitar tudo isso, o pai vai ao encontro dele correndo, o abraça e o beija. Esse abraço, esse beijo, ali as pessoas vendo, já simboliza ali que o pai o aceitou de volta. Agora esse filho fica livre de toda e qualquer ameaça que a população pudesse promover contra ele. E aí quando esse filho agora que tinha planejado todo um discurso: olha pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno. Então no meio desse discurso agora o pai o interrompe, manda trazer a melhor veste, que simboliza ali a distinção entre a população, entre todos eles e entre ali os servos. Manda trazer agora também o anel que representa a autoridade, O pai restitui a autoridade
do filho, né? Uma vez que ele deixou o lar, deixou a casa, perdeu essa autoridade, mas o pai agora coloca o anel no seu dedo, restituindo essa autoridade. E manda trazer também sandálias, né? Sandália para os seus pés, que simbolizava agora também uma diferenciação com relação aos escravos, porque os escravos não usavam sandálias, os serviçais não usavam sandálias, ficavam descalços. E agora manda botar uma sandália nos pés desse moço. E também o pai manda preparar um novilho, né? Um novilho cevado, um animal que foi preparado há muitos anos ali, engordado há muitos anos, justamente para um momento de celebração, um momento de alegria, um momento de festa. E o pai acha esse momento muito propício, muito adequado e manda preparar um novilho ali cevado, um novilho gordo, para comemorar. E o número 3 dessa segunda unidade vai falar a respeito do filho mais velho. Esse filho mais velho que ficou em casa, ele se considera justo e acaba perdendo a bênção. Ele vai fazer referência ali ao versículo 25 do capítulo 15, que vai dizer assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. Então esse versículo 25 aqui vai falar que agora o filho mais velho, quando está trabalhando no campo, ele volta e ao se aproximar da casa, ele ouve música, ouve umas danças, uma festa, né? E ele se aproxima da casa, vê tudo aquilo, e ele pergunta para um dos seus servos assim: o que está acontecendo? E aí o servo responde: olha, o teu irmão que estava perdido, ele foi encontrado. Ele voltou e agora o teu pai matou um novilho, matou um animal gordo, cevado, e agora está festejando porque ele estava perdido e foi encontrado. Então esse irmão mais velho ficou muito incomodado, né? Ficou muito incomodado com a festa que o seu pai havia dado a esse filho, em função agora de ter ido e levado uma boa parte da sua herança, e aí perdeu tudo, gastou tudo, e agora quando volta, o pai o recebe com todo amor, com toda a graça, com toda a benevolência, e restitui tudo a ele, e agora mata um novilho, né? Para festejar tudo isso. Então esse irmão mais velho, ele fica aí muito chateado e resolve não entrar agora em casa, não participar da festa. Então o seu pai, ao saber disso, ele sai da sua casa, vai até agora aonde esse filho mais velho se encontra e vai lá tentar contornar essa situação, trazer ele para dentro, fazer com que ele se alegre também junto com eles. Então o pai, na tentativa de contornar a situação, trazer o filho mais velho para dentro de casa e também se alegrar junto com ele, esse filho agora trata o pai com muito desrespeito e muita ingratidão, sempre apontando os erros do seu irmão mais novo, né? E diz: olha, esse teu filho, ele usa essa expressão, esse teu filho, né? Mantendo essa distância como se não fosse o irmão, dizendo para o pai dele: esse teu filho levou uma boa parte da herança e perdeu, gastou tudo dissolutamente, e agora ele volta, o Senhor mata um novilho gordo, um novilho cevado e faz essa festa. Eu que sempre estive aqui na sua casa, sempre te obedeci, sempre fiz tudo, e nunca o Senhor matou sequer um cabrito para eu festejar com meus amigos. Então esse filho mais velho, ele não percebe a verdade maior, ele não percebe que esse irmão, né, que estava dado como morto, estava perdido, agora ele ressurgiu e foi encontrado, e alegrou muito o coração do pai. Ele não se alegra com aquilo que alegra o coração do seu pai. E a parábola, ela vai terminar com o pai convidando o filho mais velho para entrar, e a história é interrompida, não se sabe realmente o desfecho. E nós, será que nós nos alegramos quando pessoas distintas, pessoas diferentes, com comportamento diferente dos nossos, com características diferentes dos nossos, também vêm para participar dessa festa, que vêm para participar ali dos momentos dentro do templo, vem participar junto conosco ali como igreja do Senhor? Será que você também se alegra? Será que nós nos alegramos? Ou será que nós ficamos olhando ali com olhar
de apontando, olhar crítico, observando quando essas pessoas vêm, que são diferentes de nós. Mas a palavra vai dizer que o Evangelho é para aqueles que estão perdidos. A palavra ela vai para aqueles que são realmente perdidos, que querem encontrar o caminho de volta para a casa do Pai. A terceira unidade vai falar a respeito do rico e Lázaro, né? E o número 1 da terceira unidade vai falar das instruções aos discípulos, faz referência ao versículo 8, a linha B, capítulo 16, que diz assim: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então Jesus está a caminho de Jerusalém e Jesus já sabe o que o espera, né? Jesus seria preso, morto, ressuscitaria e depois retornaria aos céus. E agora ele começa a instruir mais incisivamente agora os seus discípulos. Ele começa a prepará-los para o ministério futuro e começa falando a respeito da parábola. É a história sobre um patrão mundano que contratou um outro mundano para ser o seu administrador. E tudo leva a crer que agora esse administrador, esse mundano, ele faz de tudo, né? Tudo de mal, tudo de errado para aumentar os lucros do patrão e também tirar alguns para ele, né? Então Jesus usa justamente essa figura desse homem mundano que faz de todo mal para tirar proveito, para aumentar os seus lucros, né? Tirar proveito para si. Ele usa essa comparação desse homem mundano que usa de entusiasmo, usa de paixão para fazer aquilo, para multiplicar os seus bens, para aumentar os seus lucros e com isso ganhar muito mais, sem medir esforços para alcançar o seu objetivo. Então ele faz tudo que é possível, tudo de mal que é possível, ele faz para alcançar seu objetivo. Então o homem de bem deve fazer com paixão, com entusiasmo, todo o bem possível para alcançar o objetivo, né? Então quando Jesus está contando isso e fala de lucro, de aumentar com paixão, agora os fariseus se aproximam e começam a dar ouvido, porque Jesus está falando de aumentar o seu lucro, de tomar proveito, de aumentar o seu faturamento, e isso agrada aos fariseus, porque os fariseus eram avarentos, eles davam muito mais interesse às coisas materiais, e agora Jesus aproveita que captou a atenção desses fariseus e começa a contar agora uma outra parábola, a parábola do rico e Lázaro. Ele faz referência aqui ao versículo 22, capítulo 16, que diz assim: aconteceu morrer o mendigo a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Então Jesus conta uma história bastante interessante, duas vidas, duas mortes, dois destinos diferentes. Um era rico, né? E quando ele fala a história do rico, já os fariseus já ficam ali com os ouvidos aguçados. E ali ele conta que esse rico, ele tinha uma vida regalada, ele tinha de tudo, vivia muito bem, enquanto que o outro era pobre, era Lázaro, né? Um que mendigava ali na porta desse senhor rico ali. Apesar dos dois terem vidas diferentes, contexto totalmente diferente, mas os dois são encontrados pela morte. E o número 3 vai tratar justamente agora do destino, né? O destino que levou aí tanto Lázaro quanto o rico. Fazendo referência ao versículo 23 do capítulo 16, diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, após a morte, né, os destinos são diferentes. Lázaro agora, que vivia uma vida ali de mendigar, ele vivia ali com uma vida ali muito, muito difícil. Agora ele vai, quando ele morre, os anjos levam para o seio de Abraão e ali ele fica. E agora, quanto rico que estava ali, que vivia uma vida regalada, ele vai para o Hades, ele vai para o inferno. E quando ele está lá, ele levanta a sua vista e olha e vê Lázaro ali no seio, né? no céu, ali no seio de Abraão, com o pai Abraão. Então os dois vão ter uma eternidade, sendo que um vai passar a eternidade no céu e o outro vai passar a eternidade no inferno.
né? E ali a gente vai observar que o grande ensinamento que nós temos aqui, que a vida não acaba-se na sepultura. Vai dizer assim, tudo acabou, tudo chegou ao final. Não, existe uma vida após a morte. Existe agora uma vida eterna a se viver. Uma vida eterna no céu ou uma vida eterna no inferno. Vivendo em um lugar onde não há pranto, onde não há dor, onde não há tristeza, né? Ou vivendo no lugar onde há choros e ranger de dentes. Então vamos observar que agora existe uma inversão, né? O rico que tinha uma vida regalada e vai para o inferno, e Lázaro que vivia uma vida dura, uma vida ali de mendigar, uma vida de humilhação, ele vai agora para o seio de Abraão. E quando esse rico que está ali no tormento, no inferno, que vê aquela situação, pede até para que Lázaro o servisse com umas gotas de água ali que pudesse ser colocada em sua língua. Tanto era o tormento que esse homem estava passando. Então, em conclusão aí dessas parábolas que Jesus conta como ensinamento, tentando abrir a mente ali dos fariseus, né? A gente vai observar que quando Jesus ele chega no final aí da parábola e mostra que tanto os destinos do rico e de Lázaro, né? Aquele rico que foi para o inferno, isso era inconcebível agora aos fariseus, imaginar que esse homem rico fosse para um outro lugar, que não fosse para o céu. Eles achavam que esse homem rico iria realmente para o céu, porque eles tinham como um símbolo de bênção de Deus a riqueza. Aqueles que eram ricos era sinal de que Deus o abençoou, e por isso eles iriam para o céu. E já o símbolo de quem não tem nada, o símbolo de pobreza, seria um símbolo de castigo agora de Deus para essa pessoa, e também que ela iria para o inferno. Mas a gente vai observar que nem a riqueza leva essa pessoa ao céu, como também ter uma vida humilde, uma vida de pobreza também não garante essa pessoa ir para o céu. O que garante, na verdade, o ser humano de conquistar um lugar no céu é reconhecer que Jesus é o seu Salvador. E depois que ele reconhece isso, aí as atitudes dele, o comportamento deles vai ser referente ou vai ser de acordo com uma pessoa que está agindo de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o ser humano ele ajude o seu próximo, que o ser humano estenda suas mãos, que o ser humano realmente compartilhe daquilo que o Senhor o abençoa. E a vontade de Deus é que esse ser humano seja um canal abençoador, um canal de bênção para as outras pessoas. E quanto aos fariseus, eles não percebiam que eles estavam presos nas suas legalidades e nos seus apegos materiais. E Jesus, que estava ali tentando convencê-los, através desses ensinamentos, dessas parábolas, não estava conseguindo. Então nem mesmo Abraão, Moisés e os profetas teriam também êxito de convencê-los ao arrependimento. Já chegamos à nossa aplicação pessoal, que diz assim: sejamos gratos a Deus pela salvação que nos trouxe e esforcemo-nos para manifestar as obras da fé em Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele esteja sempre com as suas mãos abençoadoras e protetoras sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.